Olá, eu sou a Laura Repolês, eu faço parte da comunicação e você está na Observe 2020, a Conferência Brasileira de Pesquisa de Experiência. A seguir, nós vamos assistir à palestra do Huxley Dias. O Huxley é designer, cofundador da Punk Metrics e está há mais de 10 anos no mercado de produtos digitais. Natural de Vitória, Espírito Santo, o Huxley vai falar aqui pra gente como evidenciar o valor da pesquisa quantitativa e como tornar essa pesquisa estratégica para os negócios, no sentido de reduzir as incertezas e os riscos. Ao final da palestra, nós teremos uma sessão de perguntas com o Huxley Dias ao vivo e também teremos um debate entre os participantes. Com vocês, Huxley Dias. Olá, eu sou Xusley Dias e vou falar para vocês hoje sobre como definir estratégias a partir de pesquisas quantitativas. O objetivo dessa conversa hoje, então, é trazer um pouco de quais são os tipos de estratégias e visões que podemos tomar a partir do resultado de pesquisas quantitativas. Logo, o nosso assunto não vai estar voltado especificamente a falar sobre como desenvolver uma pesquisa ou especificamente como analisar uma pesquisa, mas vai estar focado da parte do resultado em diante. Espero que esses outros tópicos sejam cobertos pelos demais colegas durante todo o evento. Para facilitar o entendimento da abordagem aqui, nós vamos trazer um conceito que ele trabalha um formato de pequenas interações, pequenos incrementos e melhoria ao longo do processo, onde você está descobrindo qual que é o melhor caminho, qual a melhor direção para seguir no desenvolvimento do seu produto e na entrega de valor para o seu usuário final. Então, de forma resumida, nós seguimos um modelo onde nós temos um objetivo e nós vamos fazendo pequenos ciclos de iteração até a gente conseguir chegar no resultado final tangível. Esse modelo ele é muito utilizado hoje em dia, principalmente em times que têm uma cultura de experimentação, porque ao invés de você seguir em uma direção que talvez não seja a mais correta ou a que vai trazer os melhores resultados para o seu negócio, você pode ir descobrindo ao longo do seu caminho o que faz mais sentido e o que está mais alinhado com as necessidades do seu público final. Isso evita que você faça grandes investimentos sem necessidade, que você exponha a marca da sua empresa e também que você ganhe tempo, economizando tempo ao invés de você desenvolver um produto ou um serviço que não vai ter a devida aceitação pelo mercado. Para a gente entender melhor um pouco desse conceito que eu trago aqui, eu trouxe inicialmente dois exemplos, onde que eu vou falar sobre cenários reais de pesquisas que eu trabalhei junto com o meu time, e são cenários que considera tanto grandes empresas já estabelecidas ou até mesmo startups em fase inicial, tentando encontrar o seu market fit. Então, o primeiro contexto, considere uma grande empresa, né, uma startup já em fase de super crescimento, com bastante investimento, e a plataforma se trata de um marketplace, onde você tem dois tipos de clientes usando a sua plataforma para intermediar algum tipo de serviço ou produto. Nesse caso, o desafio da empresa era aumentar a sua base de clientes ativos, ou seja, aqueles que passaram por todas as etapas do cadastro e se tornaram ativos na plataforma para fazer transações. Se trata de uma plataforma um tanto complexa, porque para você ter esse perfil de usuário ativo, era exigido algumas documentações obrigatórias, não simplesmente um cadastro onde que você pode começar e finalizar esse cadastro e já iniciar o uso da plataforma. Por causa dessa natureza, era comum ter muita perda ao longo do processo de cadastro, que nós chamamos de funil, cada uma das etapas, e os usuários simplesmente paravam em alguma dessas etapas ou desistiam, ou até mesmo demoravam muito tempo para ficar ativo na plataforma. Esse, obviamente, já era um problema muito conhecido pela organização, só que a gente precisava entender os porquês. Então, com isso, decidimos fazer uma pesquisa quantitativa, utilizando nesse canal pesquisa com formulários para a própria base, onde que, entre outras coisas que a gente queria entender, de quais eram os principais ofensores aí da experiência do usuário para ele avançar e se tornar um usuário ativo na plataforma, tentamos entender quais eram as possíveis soluções que ajudaria esse usuário a avançar no processo.
E uma das perguntas que nós fizemos foi: se você recebeu uma ligação da equipe da empresa te ajudando a prosseguir no processo de cadastro, você finalizaria o seu cadastro? E incrivelmente, 98% dos respondentes, de um universo de mais de 3.000 respondentes, disseram que sim. 98% disseram que sim, eles finalizariam o cadastro se recebessem uma ligação com orientações da empresa. Então esse é o contexto e o resultado da pesquisa. Temos um marco aqui, já temos o resultado da pesquisa quantitativa, agora nos resta definir uma estratégia para atuar a partir desse resultado. Bom, partindo para a estratégia, como lidar com essa situação onde que a solução parece ser tão óbvia, né, quanto pegar o telefone e sair ligando para esses usuários, porém em um cenário de uma empresa em plena fase de crescimento, isso não é nada escalável. Imagina ter que ter várias pessoas ligando para cada um dos usuários. Logo a gente tem que pensar formas de primeiro validar essa nossa hipótese e também trazer soluções para escalar. Então, a primeira coisa que nós fizemos era entender realmente se esses usuários iriam avançar após uma ligação. Separamos a base em dois grupos, um grupo que nós chamamos de controle e um grupo de teste, para poder identificar qual a diferença na taxa de ativação desses dois grupos. Preparamos um roteiro com as principais dificuldades que apareciam na central de atendimento e decidimos que uma pessoa do back-office, da equipe de atendimento, iria realizar algumas ligações. Enquanto esse primeiro experimento era executado, nós pensamos também na segunda fase, que seria como que nós vamos escalar esse tipo de abordagem. Foi então que decidimos pegar o mesmo script com as principais dúvidas e gravar em sistemas de voz e disparar ligações automáticas através da central de atendimento. Então, com isso, nós sintetizamos como partimos do resultado de uma pesquisa quantitativa e traçamos uma estratégia para atuar em cima desse resultado, ainda assim considerando essas possibilidades como hipótese até que a gente valide ela de forma mais concreta. O segundo cenário tem o seguinte contexto. Agora se trata de uma startup ainda pequena na sua fase inicial, com pouco dinheiro para investir em criação de produtos, projetos ou publicidade, mas que precisa tirar algumas dúvidas do meio do caminho para ter um melhor aproveitamento e assertividade na solução que ela gostaria de colocar no mercado. Essa startup ela atua no ramo de financiamento imobiliário e o cenário é que precisamos entender as dores do público-alvo, que nesse caso eram pessoas que estavam prestes a se casar e iriam procurar o imóvel para financiar e morar nele após o casamento. E nossa proposta de valor inicial era que nós poderíamos facilitar o match, a combinação dessa plataforma com a pessoa que deseja comprar e também facilitar o acesso ao valor de entrada do imóvel. Com isso, nós vamos fazer uma pesquisa para entender qual que era o tamanho desse universo dentro de todos os usuários possíveis e também entender quais eram as principais dores. E aí que entra a pesquisa. No primeiro resultado, nós observamos que 1/3 dessa população já tinha financiado seu imóvel. E um outro terço também já tinha decidido que iria apenas morar de aluguel e não tinha nenhum interesse. Mas ainda assim, com a outra parte que sobrou desse grupo, conseguimos identificar não só a oportunidade de oferecer esse financiamento para eles e a facilidade de combinar os imóveis, mas também ao longo dessa jornada descobrimos que as dores desse público eram outras. Na verdade, eles tinham muito problema com todo o processo burocrático de disponibilizar documentos, comprovar renda, residência, comprovar que se trata de um casal e de renda composta. Todo esse processo burocrático e chato, cheio de idas e vindas, acabava disputando o espaço e a atenção desses usuários com uma tarefa muito importante que estava no radar deles, que era justamente casar. Quem está querendo programar um casamento, eles ficam com a sua cabeça cheia desse tipo de coisas e ele não pode voltar sua atenção. Qualquer tipo de comodidade que você ofereça para esse usuário vai ser bem vista. E o segundo grande ponto, que também foi uma curiosidade, é que a nossa hipótese sobre facilitar o acesso ao valor de entrada do imóvel
não eram a verdade. Muitos já tinham o valor de entrada do imóvel, o problema real era a aprovação com os bancos que financiavam. Muitos, mesmo tendo todos os critérios e nome limpo na praça, não conseguiam aprovar um financiamento imobiliário nos bancos tradicionais por conta de um modelo obsoleto e considera variáveis que não faziam mais sentido na vida daquelas pessoas. Com esse resultado, decidimos então mudar a proposta de valor. Nós lançamos a hipótese que, na verdade, o que agregaria valor para esse público seria uma plataforma que facilitasse todo o upload dessa parte documental, tirasse toda a fricção e não ter que disputar a atenção deles entre as rotinas da agenda de casamento, de pré-casamento, e também a rotina de financiar um imóvel. E também decidimos tirar o financiamento imobiliário da mão dos bancos, né? Não envolver um banco no financiamento imobiliário, já que esse era o principal problema. E nós lançamos isso como hipótese para ser trabalhada também. Então, mais uma vez, partimos do resultado de uma pesquisa quantitativa, definimos uma hipótese e o que vem após isso? Para ambos os modelos, é importante saber que nós consideramos cada uma das nossas conclusões ainda como hipóteses até que isso se valide, e aqui vale deixar uma dica de como nós estruturamos hipóteses para ser validadas. Um modelo muito comum que utilizamos em times de growth ou em times que estão focados em experimentação e discovery é que você tem que estruturar a sua hipótese da seguinte maneira. Você deve dizer que, baseado em alguma informação que foi traga, então nesse caso são os dados quantitativos da pesquisa, nós acreditamos que podemos mudar ou impactar, então você vai dizer qual que é a mudança ou qual o impacto esperado ou desejado com aquele experimento e será medido através de, onde você vai definir qual a métrica que será responsável por dizer se o seu experimento está indo bem, está indo mal, se a sua hipótese estava correta ou estava errada. Isso é muito importante para você amarrar todo o seu ciclo de partir do resultado de uma pesquisa, estruturar uma estratégia e saber exatamente como medir o resultado dela no final. Então, um ponto importante aqui para a gente finalizar. Os exemplos que eu trouxe foi apenas para a gente tangibilizar como que funciona esse processo. Pode ser que você não vai conseguir se enxergar dentro desse universo por estar em um contexto totalmente diferente, mas o importante é você se apegar ao método e ao processo que foi exposto aqui. E esperamos que, de fato, esse conteúdo te ajude a trazer alguma luz ou alguma ideia sobre como você pode partir e começar a fazer as suas estratégias a partir do resultado de pesquisa. Se vocês quiserem saber mais, sempre compartilhe alguns conteúdos no LinkedIn ou no Medium da Punk Metrics. E gostaria também de aproveitar para agradecer às organizadoras do Observe 2020 pelo convite, em especial a Raquel, por ter feito toda a comunicação e estar sempre disposta a nos ajudar aqui nesse processo. E desejo um bom evento a todos. Um abraço.